Olá, eu sou o professor Alzir e estou aqui resolvendo algumas questões para a primeira avaliação dos meus alunos de conteúdos e métodos do ensino da matemática para os anos iniciais do ensino fundamental, alunos do curso de pedagogia. Então, na relação de exercícios que nós colocamos para vocês, nós vamos ver aqui o exercício 1. Ao ensinar a representação de quantidades no sistema de numeração indo-arábico, devemos usar como metodologia o material dourado. O sistema tem como algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, formado por agrupamentos de 10. É um sistema de base decimal e nós sabemos que o nosso sistema ele é formado de agrupamentos de 10. 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma milhar. Por isso, base 10. E ele faz a seguinte pergunta: como representar no material dourado o número 256? Nós sabemos que o material dourado tem uma representação que lá é um cubinho. Nós vamos fazer aqui um quadrado. Essa representação é de uma unidade, tá certo? Uma unidade. Nós temos uma barra, né? Essa barra corresponde a uma dezena. Então tá claro para a gente que aqui, ó, nós não precisamos desenhar não, aqui existe o desenho de 10 cubinhos, então é uma dezena. E existe aqui uma placa, né? Essa placa tem 10 barrinhas aqui, ó. Nós desenharmos aqui, nós não vamos aqui contar 10. Então, eu entendo que aqui tenha 10 barrinhas, são 10 dezenas, então nós vamos corresponder aqui a uma centena. Então, temos que entender que no material dourado, o cubinho vale uma unidade, uma barra vale uma dezena e uma placa uma centena. Então, se queremos representar 256, nós vamos representar por duas placas, porque isso aqui é uma centena, certo? Duas centenas, então está aqui. Então, 250 são 5 barrinhas. Então, você vai representar 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é o valor 50. E 6 cubinhos. 1, 2, 3. Pode botar assim, ó, em cima se quiser, 4, 5, 6. Eu podia colocar também do lado. Então aqui está a resposta, né, do nossa questão, onde estamos desenhando, né, com material dourado, representando o número 256. Ok? Então, agora vamos para a questão número 2. Bom, vamos lá. Diz assim a questão 2. Os algoritmos da adição e subtração devem ser ensinados a partir do material dourado. É evidente que nós também podemos mostrar pelo ábaco. Nas nossas aulas de laboratório, nós não apresentamos o ábaco, nós fizemos o enfoque só com material dourado, então aqui a gente está particularizando o material dourado. Como fazer a adição 57 somado com 25, né, usando o material dourado? Ele quer que represente com desenho. Nós não temos o material dourado, né, usando o material dourado concreto, então vamos fazer com desenhos. E depois ele pede também a subtração de 61 menos 34. Bom, então vamos fazer o item A aqui primeiro. Então é necessário que nós façamos a representação do 57 com o material dourado. Então 50 dezena,
Então, olha, uma dezena é a barra. Então, nós vamos ter quantas barras? 5, né? 5 barras. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E temos aqui o 7, que seria 7 unidades. Então, o desenho da unidade é o cubinho. 1, 2, 3, 4. Podemos fazer assim, ó, 5, 6, 7, sem problema, colocando do lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos somar com 25. Novamente, 2 barrinhas aqui, ó. E 5 cubinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na adição, né, nós vamos fazer aqui uma divisão. Aqui só pode ficar cubinhos. E aqui barra. Então, nós vamos agrupar, como se eu puxasse isso, né, com isso, né, juntando e trouxesse para baixo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na hora que eu agrupo esses cubinhos com esse, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 cubinhos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas nessa caixinha, nessa gavetinha, só pode ter cubinhos. Mas eu não posso ter 10 ou mais. Eu só posso ter aqui 9 cubinhos, porque se eu tenho 10, tipo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se eu tenho 10, esses 10, a ordem é essa, esses 10, eles têm que serem trocados por uma barrinha. Então, nós vamos tirar esses 10 cubinhos e vamos passar para essa gavetinha aqui, ó, com uma barrinha. Essa gaveta aqui é a gaveta das unidades, que seria o cubinho. E essa gaveta aqui é das dezenas, que é a nossa barrinha. Então, quando agora eu pego tudo isso aqui e agrupo aqui embaixo, quer dizer, na realidade eu vou juntar esse com esse com esse. Então, esse aqui não estava na adição aqui, né? Mas ele, por uma troca, ele foi para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aí nós temos aqui o resultado da adição com o material dourado. Ah, Uzi, que número é esse agora, transformando agora no resultado com algarismo? Então, aqui eu vou ter quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas unidades? Somente 2. Por quê? Porque essas 10 aqui nós tiramos e passamos para essa gaveta daqui da esquerda, para esse espaço aqui, ó, uma divisão, né? Aqui cubinhos e aqui barrinhas. Então, o resultado 82. Nós mostramos aí como é que a gente está fazendo isso com o material dourado. Agora vamos para o item B, olhando 61 menos 34. Nós vamos procurar aqui fazer da seguinte forma, um pouquinho diferente da adição. Então, no caso da subtração, vamos escrever o 61, certo? Aqui. Então, como é que eu vou escrever o 61? Eu vou, né, colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que vai ser a dezena. E aqui, ou melhor, como é dezena, perdão, aqui nós vamos ter, né, vamos trocar aqui, nós vamos ter aqui, tá? Isso aqui são as barrinhas, tá? Então, deixa eu mudar. Então, aqui nós vamos ter, tudo isso aqui são barrinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dezenas são essas barras. E unidade é o cubinho, aqui sim, que é o cubinho, tá? Bom, aí vem o seguinte, olhando agora para isso, nós vamos perguntar, eu tenho que tirar 34. Então, quando
nessa gaveta aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma gavetinha que tem 1, que aqui é a unidade, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as dezenas. Então, dessa quantidade, né, eu tenho que tirar 4, porque observe, vou escrever aqui, ó, né, passando para cá, é como se eu tenho 61 menos o 34. Então, eu olho para aqui, ó, esse 1, nós estamos representando com o cubinho, eu tenho que tirar 4. Então, eu não posso. Então, qual é a jogada? Eu vou pegar uma barrinha dessa, vou tirar, tá? Eu vou tirar e vou fazer uma troca para poder engordar isso aqui, para poder aumentar essa quantidade. Como aqui, né, uma barrinha, e eu sei que uma barra, que é uma dezena, tem 10 cubinhos, 10 unidades, então eu vou colocar aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, na realidade aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 6, mas esse... E aqui, uma barrinha, eu troquei por 10 cubinhos. Aí agora eu vou substituir, vou pegar não mais o 1, mas agora quanto eu tenho? 10, aqui, veja só, aqui era 10 com 11, e vou tirar os 4. Então eu vou tirar. Ah, como é que eu tiro? Vamos fazer no desenho, faz cortando, entendeu? Por exemplo, eu vou cortar 1, 2, 3, eu tenho que tirar 4, certo? E o que sobra pra gente, né, é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, isso é tudo cubinho, tá? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho barrinhas, que são as dezenas, só que agora não é mais 6, é 5, eu vou tirar 3. Então, eu tiro 3, ó, corto 1, 2, 3. O que sobra é exatamente o que eu vou colocar aqui embaixo, que na realidade são 2 barrinhas. Ao olhar para essa representação aqui é o resultado da subtração. Eu tenho 2 barrinhas, que é 2 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Então, o nosso resultado da subtração 61 menos 34 é 27. É interessante, aí vem aquela questão, 1 eu não posso tirar 4, então aqui fica valendo de quanto? Eu tiro uma dezena, que seria uma barrinha, troco essa dezena por 10 cubinhos, que é 10 unidades, então ficou 10 com 11, aqui passei 11, 11 menos 4 dá 7, como aqui eu tirei uma dezena ou uma barrinha, fica 5, 5 tira 3, 2, que dá exatamente o 27, né? Aqui do lado de cá, né, nós não fizemos, mas 57 com 25, na adição você vai juntar 7 cubinhos com 5, vai dar 12 cubinhos aqui, ó, lembra? Mas aí eu tiro 10. Quando eu tiro 10, aqui é como se eu ficasse com 2, é como não, é eu ficar com 2, e esses 10 é esse 1, porque esse 1 aqui é uma dezena. Então, eu tô passando 10 unidades, 12 menos 10 dá 2, mas esse 10 é uma dezena, então quando eu passo uma dezena para cá, ó, aqui é dezena, então ele vem como 1. Então, por isso aquela questão, fica o 2 e vai 1. Porque sempre eu vou tirar o 10, 12 menos 10, mas o 10 é uma dezena, então é esse 1 que sobe para cá, para juntar com as outras dezenas, 5 e 1, 6 e 2, 8, que dá 82. Quer dizer, num algoritmo você faz assim, mas com material dourado você melhora isso, né, ao explicar para os seus alunos nas séries iniciais do ensino fundamental. Ok? Bom, então, gente, aí fizemos a questão número 2, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão que é a questão número 3. Vamos lá.
Bom, a questão 3 diz assim: Nena nasceu em 1987. Então, em 1987, ela nasceu, naquele dia do nascimento, ela tem 0 ano, quer dizer, ela nasce, né? Aí, quando ela faz 1 ano, né? Aqui passou 1 ano, então aquele aniversário de 1 ano, não é isso? 2 anos, e vai passando. Então, ele diz assim: Nena nasceu em 1987, em que ano ela completou 25 anos. Então, quando ela chegar aqui em 25 anos, né, houve um acréscimo ao zero de 25 anos. 0 mais 25 dá 25 anos. Então, para eu encontrar aqui o ano, eu tenho que somar exatamente os 25 anos. Então, basta nós pegarmos 1987 e somarmos com 25. 7 com 5, 12, e vai 1. 8 e 1, 9, e 2, 11, e vai 1. 9 e 1, 10, 1 e 1, 2, 2012. Então, em 2012, Nena faz 25 anos, ok? Bom, então agora nós vamos para a questão 4. 4 diz assim: Maria tem 12 anos. Então, vamos imaginar aqui está Maria, certo? Tem 12 anos. Vamos colocar aqui 12 anos. E João tem 21 anos, tá? Beleza. Qual será a idade de João quando Maria tiver 33? Então, vamos aqui, né? Maria fez 33 anos. Qual é a idade de João? Exatamente nesse ano que Maria faz 33. Então, há um acréscimo de anos, né, para Maria, né, para chegar a 33. Então, quanto eu tenho que acrescentar 12 para chegar a 33? Então, isso é feito por uma subtração. Se eu pegar 33, tiro 12, 3 tira 2, 1, 3 tira 1, 2. Então, vai passar 21 anos. Se eu somar o 12 com 21, 2 e 1, 3, 2 e 1, 3, dá 33. Então, depois de 21 anos, né? 21 anos, Maria fez 33 anos. É evidente que aqui, no mesmo ano, numa data lá, X, ela vai fazer 33 e o João vai fazer 21, também adicionado a quanto? A esses 21 aqui, ó. Por acaso são iguais, 21 e 21, mas eu tenho que olhar a quantidade de anos que foi somada a 12 para dar 33. Aqui, esse 21, eu vou somar a 21, que vai dar 42. Então, quando Maria tiver 33 anos, João vai ter 42 anos, ok? Bom, aí nós vamos agora para a questão 5. Tá ótimo? Então vamos lá. A ideia da multiplicação já pode ser iniciada no primeiro ano, o que representa 5 vezes 4 em forma de adição. Bom, essa questão, ela é evidente que no primeiro ano você começa ensinando a tabuada da multiplicação, por exemplo, de 2, né? Você vai aumentando. A de 5 você, talvez aí em algumas escolas no segundo ano, final do segundo ano, né? Às vezes até chega no terceiro ano, a tabuada de 5 está sendo desenvolvida. Quando chega no quarto ano, todas as tabuadas já estão sendo colocadas para as crianças. Mas no primeiro ano, né, normalmente a tabuada, né, vamos dizer assim, numa escola elitizada, talvez seja diferente, mas de um modo geral, no primeiro ano está aí a tabuada de 2, de 3 no máximo, né? Mas a ideia que ele quer passar aqui é o seguinte: como é que eu represento, né, se eu tiver 5 vezes 4 na construção da tabuada? Quer dizer, 5 vezes 4 quer dizer 5 parcelas de 4. A ideia, vamos dizer assim, o embrião da multiplicação está aqui, 5 de 4, quer dizer, 5 de 4, 5 parcelas de 4. Então você tem uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, né? Cada
4 desses, chama-se parcelas na adição. Então, eu tenho 5. 5 vezes o 4, que somando 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 e 4, 20. Tá? É uma coisa, assim, existe uma propriedade da multiplicação, quando você altera os fatores, né, o resultado não se altera. Então, se você botar assim 4D5, você tem também 5, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas de 5, que você somando 5, 10, 15, 20, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, você tem o mesmo resultado. Então, é assim que a gente inicia o ensino da tabuada, né, para as crianças, ok? Bom, agora, gente, nós vamos para a questão número 6. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui a questão 6. Um conjunto habitacional, ele é formado por 12 prédios. Então, você tem, no conjunto habitacional, 12 prédios. Tá? Vamos escrever aqui. Mas, nesses prédios, você tem, na realidade, 4 andares em cada prédio. Então, 4 andares, vamos escrever tudo assim, 4 andares em cada prédio. Tá? Vamos botar assim, ó. Você tem 4 andares em cada prédio. Na realidade, se eu tenho 12 prédios, eu tenho 4 andares em cada prédio, né? Então, um prédio tem 4 andares. Em 2 prédios, você vai ter 8. Em 3, em um prédio, você tem 4. Em 2, você vai ter 2 vezes 4, 8 andares. Em 3, você vai ter 3 vezes 4, 12 andares. Em 12, você vai ter 12 vezes 4, que é 48 andares. Então, nesse condomínio, né, esse bloco aí de habitacional, você vai ter 48 andares. E ele diz o seguinte, que há 4 apartamentos em cada andar. Então, no andar eu tenho 4. Se você olhar 2 andares aqui, ó, eu vou ter 8. Se você tiver 3 andares, né, eu vou ter 12. Então, você tem 1 vezes 4, 1. Se você tem 2, 2 vezes 4 dá 8. Se você tem 3, 3 vezes 4 dá 12. Se você tem 48 andares, você vai ter 48 vezes 4, porque você sabe que tem 4 apartamentos em cada andar. Então, se multiplicar 48, né, vezes o 4, você vai ter 4 vezes 8, 32, 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Então, você vai ter 192 apartamentos nesse bloco. Então, nós temos aqui 192 apartamentos. Então, ele pergunta, quantos apartamentos há nesse conjunto habitacional? Então, aqui você, no item A, você já tem a resposta, 192 apartamentos, certo? E no item B, ele diz assim, quantos reais são arrecadados mensalmente com a taxa de condomínio, sabendo que são cobrados R$ 396 reais por apartamento? Então, se eu tenho 192 apartamentos, né, cada um, né, a gente tem que pagar lá 396, o morador tem que pagar 396, então nós vamos... Se eu pegar um apartamento, é 1 vezes 396. 2 apartamentos é 2 vezes 396. 3 apartamentos, 3 vezes 396. 192 apartamentos é 192 vezes 396, que vai dar 2 vezes 6, 12. 6 vezes 9, 54, com 55. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 9, 81, com 1, 82, vai 8. 9 vezes 1, 9, com 8, 17. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então, você vai ter 2, 8 e 5, 13.
1, 2 e 2, 4, 6, 10. 1, 2 e 7, 9. 9 com 7, 16. 1, 2 com 5, 7. Então, quanto vai se pagar, né, ou quanto se arrecada, melhor dizendo, nesses 192 apartamentos, você vai arrecadar esse valor, R$ 76.032, que é o valor da multiplicação do valor do condomínio pelo número de apartamentos. Então, aí a questão número 6, ok? Vamos então agora para a questão 7, que diz o seguinte: resolva os seguintes cálculos. Então lá, letra A, você tem 7 que multiplica 24 mais 31. Então aqui há um produto, mas é interessante observar que sempre que eu tenho um parênteses, o parênteses vem primeiro. Tem parênteses, resolve o que está dentro do parênteses. Então você vai ter que fazer primeiro o 24 somado com 31, 4 com 1, 5, 3 com 2, 5, e aí pegar 7, multiplicar por esse resultado que você viu que é 55. E 55 vezes o 7, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 7, 35, com 3, 38, você tem esse valor que é o 385, certo? Então, esse valor do item A é 385. Então, vamos agora aqui para o item B. Diz assim, 27 que multiplica 234 menos 16. Da mesma forma, faz o parênteses primeiro. Então, vamos colocar aqui 234 menos 16. 4 eu não posso tirar 6, então aqui tiro 1, fica valendo de 2, e aqui 14, aquela que a gente já mostrou até com matéria dourada. 14 menos 6 dá 8, aqui 2 menos 1 dá 1, e aqui o 2. Então, subtraindo 234 menos 16, dá 218. Então, nós vamos ter aqui 27 vezes o 218. Então, temos que multiplicar 218 vezes 27. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, 5, 12. 2 vezes 7, 14. Ou 7 vezes 2, 14, com 15. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 2, 4. 6. 6 com 2, 8. 5 com 3, 8. 4 com 1, 5. 6, 8, 8, 5. Então, o resultado é 5.886, certo? Então, aqui está as continhas, né, do item B, ok? Vamos para agora o item C. O item C é interessante porque diz assim, 41 mais 13 vezes o 4. Então, não tem parênteses. Então, se não tem parênteses, aí vem uma questão. Entre uma adição e um produto, o produto tem que se fazer primeiro. Então, você não pode somar o 41 mais 13, encontrar o resultado e multiplicar por 4. Não. Você vai fazer primeiro o produto. Quanto é 13 que multiplica por 4? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, agora sim, 41 mais 52. Então, tem que somar. Então, pegar 41, somar com 52, 2 e 1, 3, 5 com 4, 9. Nós temos o resultado 93. Então, cuidado. Você não tem parênteses, tem uma adição, tem um produto. Faz o produto primeiro e depois faz a adição do 41 com o resultado que você encontrou do produto. Na letra D, você tem o seguinte, você tem 35 vezes 12 mais 15. Então, aqui o produto primeiro. Tem uma adição, tem um produto.
faz o produto primeiro. Então, 35 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 0, 7, 5, 12. 420. Esse é o resultado do produto, mas eu tenho que somar agora com quem? Com 15. Então, adicionando 5, 2 e 1, 3, e aqui 4, não é isso? Que era mais 420 com 15, 435. Na letra E, aqui, ele coloca, faz assim, mas ele é interessante porque ele bota 123 menos 11 vezes 11. Ele aqui já colocou parênteses. Nem precisaria botar o parênteses, porque o produto vem primeiro. Mas ele quis colocar o parênteses, ótimo. Então, deixou bem claro aqui que eu tenho que fazer o parênteses. Então, 11 vezes 11, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui dá 121. Então, 123 menos esse resultado. Independente de ter parênteses ou não, se não tivesse parênteses, esse produto tem que ser feito primeiro. Tá? Por um acaso ele colocou parênteses, chama atenção, é melhor, tá? Faz primeiro. Mas se não tivesse parênteses, teria que ser feito primeiro. Subtraindo 121. Então, 123 tira 121, 3 tira 1 dá 2. 2 tira 2 dá nada, 1 tira 1 dá 0. Então, 123 tira 120, você já vê logo que o resultado aqui é 2. Né? Então, gente, fizemos então, agora fizemos aí a questão que é a questão 7, ok? Bom, vamos agora para a questão número 8. Tá? Então, vamos lá. O estudo de frações deve ser ensinado de forma concreta, quer dizer, com material concreto. É interessante trazer aí frutas, trazer imagens, né, de modo que você possa fazer partições desse material para mostrar as frações. Devemos trazer materiais para que os alunos manuseiem e possam entender os conceitos envolvendo frações. As representações em forma de desenhos facilitam o entendimento. Então, aí a nossa questão é representar em forma de desenho duas frações, 3 sétimos e depois representar 8 terços. Então, esse 3 sétimos é chamado uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, nós temos um todo só. Quer dizer, então vamos pegar aqui isso aqui, dividir em 7 partes. Então vamos botar assim, ó, 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6, 7. Então eu tenho um todo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou pegar 3 partes. É interessante, se eu pegasse essa parte, se eu pegasse essa aqui, eu estaria correto? Tá, você pegou 3 partes de 7, né? Ah, e se eu quisesse fazer exatamente assim, eu vou usar o mesmo desenho, tá? Para que eu possa indicar outro 3 sétimos. Então, se eu pegasse 1, 2, 3, quer dizer, evidente que isso aqui não teria mais, não teria pego. Então, só esse aqui, ó, 1, 2, 3 e todo, esses aqui, sem, isso aqui estaria limpo, tá? Então, seria 3 sétimos. Quer dizer, a ideia é que você, né, tenha aqui, ó, olhando aqui, ó, esse daqui vale 3 sétimos. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. E o outro aqui, ó, vou representar assim, já que eu rabisquei, ó, esse aqui, o outro, só o vermelho, ele vai representar só o vermelho. Ele vai representar quanto? Ele vai representar 1, 2, 3, 4 dos 7. Então, 4 sétimos. Então, aqui é 3 sétimos, aqui é 4 sétimos. Então, se ele quer representar 3 sétimos, seria isso aqui, ó, por exemplo. Tá? Agora, no caso do 8 terços, é interessante a gente colocar o seguinte, que
o numerador é maior. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Tá? Isso aqui é uma chamada fração imprópria. Tá? Isso aqui é uma fração própria. Na fração imprópria, sempre que isso aqui for maior que o denominador, você tem que entender que tem mais de um todo. Então, se você pode ter 2 ou 3 pizzas, 2 ou 3 bolos, né? Aqui, nesse caso, é sempre um todo só. E aqui você tem mais de um. Depende aqui da fração, é lógico. Mas vamos olhar para 8/3. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dividir em 3. Veja que se eu olhar para isso aqui é 1/3, porque o meu todo está sempre dividindo conforme esse número aqui do denominador. Então, 3, então dividir em 3 partes. Mas se eu pegar isso aqui é 1/3, se eu pegar isso aqui são 2/3, se eu pegar isso aqui são 3/3. Veja que eu tenho 8 pedaços de 1/3. Então, eu peguei 1/3, 2 pedaços de 1/3, 3 pedaços. Mas eu tenho 8, então eu tenho que pegar um outro todo, igualzinho, tá? E vou dividir em 3 partes. Então aqui eu tenho 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. Veja que eu preciso de mais um todo. Então o mesmo todo, mesmo igualzinho, tá? Embora às vezes o desenho não fique, mas tem que ser. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Então, eu tenho 8 pedaços de terços. Então, na realidade, quando eu tenho 8/3, eu tenho 2 todos, né? Mais o terceiro todo eu tenho 2/3. Que em número misto, se você for escrever número misto, são 2 inteiros. Ó, 2 inteiros. E o último pedaço, 2/3. Então, você tem essa representação. Então, escrever 8/3 ou escrever 2 inteiros e 2/3 é a mesma coisa, tá? Ah, eu comi 8/3 de bolo. Eu comi 2 bolos inteiros e 2/3 do terceiro bolo, tá? Então, aí nós fizemos a questão número 8, tá? Vamos agora para a questão 9, que diz assim: o entendimento de frações equivalentes é importante para que os alunos possam posteriormente fazer operações de adição com denominadores diferentes, adição com o mesmo denominador, tal. Então, agora, como mostrar, o nosso problema é como mostrar que a fração 1/2 é equivalente, podemos dizer equivalente, né? Mas para vocês eu posso dizer até igual a fração 2/4. Né? Como mostrar? Então é interessante fazer com material concreto, e aqui como a gente vai fazer com desenho. Então você vai pegar um todo, tá? Aqui, e vai pegar o mesmo todo, quer dizer, tem que ser do mesmo tamanho, do mesmo. Tá? Isso aqui é que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu estou fazendo esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó, são 2 todos. E aqui, olhando para meio. Então, eu vou dividir aqui. Então, dividir é o meio. Então, eu tenho 2 partes e vou pegar quanto? Vou pegar aqui uma parte, ó. Então, isso aqui vale 1/2, tá? Então, isso aqui, ó, meio é isso aqui. Aí, eu agora vou fazer assim, ó. Isso aqui é como se eu tivesse exatamente no meio, ó. Aqui, estou pegando isso de baixo. Só que eu agora vou dividir, como aqui eu tenho 2, eu vou pegar essa parte aqui e dividir em 2 partes iguais. E vou pegar esse lado de cá, também vou dividir em 2 partes iguais. Então, aquilo que eu estava dividindo em 2, agora eu dividi em 4 partes iguais. Mas observe, né, ó, que agora eu estou com essa divisão. Tá? E aí, se eu olhar para isso aqui, ó, isso daqui é exatamente igual a esse, só que cortado aqui, como estava essa partezinha inteira, aqui tem 2 pedaços. Então, essa representação aqui, ó, como eu dividi em 4 e peguei 2, eu tenho 2/4.
Essa daqui, como eu dividi em 2 e peguei 1, eu tenho 1/2. Então, o que você está observando? Que meio é igual a 2/4, é a mesma coisa. Então, você vai mostrar para a criança isso. Se ele escrever meio ou se ele escrever 2/4, se ele comer meio desse bolo ou se ele comer 2/4 desse bolo, ele está comendo a mesma quantidade de bolo. Agora, vem uma questão que diz assim, como mostrar que propriedade ocorreu com o numerador e o denominador. Então, sempre que há frações equivalentes, veja, como aqui eu dividi em 2 partes iguais aqui em 4, eu multipliquei por 2. E quando eu multiplico por 2 cada parte, evidente que essa parte aqui de cima, ela também vai ser multiplicada por 2. Quer dizer, então, sempre que você pega uma fração, multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, você gera uma fração equivalente ou igual. Quer dizer, quando ele diz assim, que propriedade ocorreu com o numerador e o denominador, elas foram multiplicadas, o numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número, que no caso aqui é o número 2, tá? Por exemplo, se eu pegasse o meio e multiplicasse por 3 e multiplicasse por 3, eu teria uma fração, comer meio de um bolo ou comer 3/6 de um bolo é a mesma coisa. Então, se você pega o numerador, multiplica por um número, pega o denominador, multiplica pelo mesmo número, você gera uma fração igual ou equivalente, certo? Então, está aí a questão 9. Bom, a questão 10... diz assim, o ensino da matemática deve ser feito com resoluções de problemas. Para as frações, podemos apresentar um problema. Numa sala de aula, você tem 30 alunos. Então, você tem 30 alunos, tá? Então, está aqui, 30 alunos. 1/3 desses alunos são homens. Então, 1/3 de 30 alunos, tá? São homens. São homens. Quantas mulheres tem a turma? Então ele pergunta como resolver o problema para alunos das séries iniciais no ensino de frações. Então, na realidade, ele quer saber quantas mulheres, vamos botar essa pergunta aqui, quantas mulheres, tá? Quantas mulheres tem a turma? Gente, eu vou fazer aqui de uma forma que é o seguinte, veja só. Vamos imaginar, a ideia de frações, tá? Não aqui num esquema de, vamos dizer assim, da matemática, mas mostrando isso, né, dando a ideia de frações. Vamos imaginar que eu tenho aqui um desenho, aqui não é mais um bolo, é como se fosse uma sala, né? Imagina aqui uma sala retangular, onde eu tenho 30 alunos nessa sala. E eu vou procurar vou dividir essa sala em 3 partes iguais. Por um acaso aqui eu vou, né, o desenho não ficou legal, mas vamos aqui, essa sala, tá, ela está dividida em 3 áreas iguais, 3 pedaços iguais. E esses 30 alunos eles vão ser distribuídos onde aqui vai ter uma quantidade, a mesma quantidade. Se eu tenho 30 alunos e eu quero colocar aqui uma quantidade igual, são iguais essa quantidade, eu tenho que pegar o 30 e dividir por 3, que dá 10. Então, significa que aqui vai ter 10 alunos, que aqui vai ter 10 alunos e que aqui vai ter 10 alunos. Então, eu peguei o 30 e dividi por 3. Como eu quero aqui, dessa fração, que eu dividi em 3 regiões, e eu quero exatamente uma parte dessa região, que é, vamos dizer, essa daqui, ó, então aqui eu vou ter 10 alunos, porque 1/3, né, desses 30 vai valer 10. Então, a minha resposta aqui é 10. Matematicamente, quando eu tenho assim, 1/3 de 30 é o mesmo que eu fazer 1/3 vezes 30. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega esse 30 e divide pelo denominador, que é 3, melhor. 30 dividido por 3 dá 10. E pega esse 10 e multiplica pelo numerador, que dá 10. Se aqui fosse 2/3, vamos imaginar que não tivesse 1/3, fosse 2. Você está vendo aqui 2
terços dá 20. Então, se fosse 2 terços, eu teria 30 dividido por 3, que dá 10. Se fosse 2 terços, eu multiplicaria o 10 por 2, que daria 20, certo? Então, pego esse número, que é a quantidade de alunos, divido por 3 e multiplico pelo o número aqui que corresponde ao numerador. Por um acaso aqui é 1, então 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. Se aqui fosse 2, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2 daria 20, a resposta seria 20, ok? Então, nós fizemos aí o exercício 10. Vamos para o exercício 11. O exercício 11 diz assim, vamos colocar aqui o exercício 11. O ensino da matemática deve ser feito com resoluções de problemas. A matemática passa a ter significado, ok? Passa a ter significado se as pessoas perceberem sua aplicação. Veja o problema. Numa formatura militar, temos em linha 25 alunos, em coluna 37. Quantos soldados temos na formatura? Então, na realidade, aqui, quando eu vou pegar assim, uma situação, né, criar uma situação menor. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, assim, eu tenho 4 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar assim. De conta que eu tenho aqui essa formatura, que ela é pequena. Então, aqui eu tenho, aqui, ó, formando as colunas, quer dizer, olhando assim, como se fosse coluna, né, eu tenho aqui 4 alunos, né, olhando assim. E em linha, contando assim em linha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho 4 colunas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Vamos pensar assim, eu tenho 4 colunas, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Se todos eles estão sendo ocupados, o número vamos dizer assim, de soldados, não é isso? Vai ser o seguinte, observe, vamos fazer assim, ó, observe assim, ó, vou só mostrar aqui, vou melhorar isso aqui, ó. Você não tem 1, 2, 3, 4 colunas, então você vai somar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho numa coluna, mais numa coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Isso aqui vai dar 5, 10, 15, 20. O que corresponde isso aqui, quando você tem 5 mais 5 mais 5 mais 5? Você tem 4 parcelas de 5. Então, quando você pegou o 4, multiplicou pelo 5, né, você gerou o número de soldados. Mas eu poderia também estar pensando assim em linhas, ó, 1, 2, 3, 4. Agora fazendo assim, ó. Só que aqui é 1, 2, 3, 4 na primeira linha, 1, 2, 3, 4 na segunda linha, 1, 2, 3, 4 na terceira linha, 1, 2, 3, 4 na quarta linha, ainda tem um aqui, né? 1, 2, 3, 4 na quinta linha, que são 5 linhas. Então, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 de 4, 5 vezes 4, que dá 20. Então, tanto faz eu pegar 4, multiplicar por 5, ou 5 multiplicar por 4, eu vou ter a quantidade de soldados aqui, que nesse caso, nesse probleminha aqui, são 20, né? 20 soldados. Mas o nosso problema, se ele diz o seguinte, eu tenho 25 soldados em linha e tenho 37 em colunas. Então, é a mesma coisa, eu vou pegar 37, multiplicar por 25. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15, 18. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 5, 8 e 4, 12. 7, 1, 8, 9. Então, nós vamos ter como resposta 925 soldados, né? Que é o nosso problema. Aqui foi só para mostrar, para entender, Mas o nosso problema, basta pegar o 25, multiplicar pelo 37,
ok? Bom, e aí eu vamos agora para a última questão da lista, que é a questão 12. Diz assim: Carlos comeu 1/3 de uma pizza e Paulo 1/4 da pizza. Então a mesma pizza. Então vamos dizer aqui a mesma pizza. Olha, faz um desenho, a mesma pizza. Se eu dividir aqui em 3, né, e eu peguei 1/3, se eu dividir em 4, esses pedaços serão menores, eu vou ter mais pedaços, certo? E aí eu vou pegar 1/4. Então, o que acontece? Você observa o seguinte, no próprio desenho, né, imaginando que isso aqui ó, é igualzinho, né? No desenho você está vendo que 1/3, que é isso aqui, ó, isso aqui é 1/3, e aqui é 1/4, certo? Ele diz assim, quem comeu mais pizza? Então, 1/3, né? Quem comeu 1/3 comeu mais, não é isso? Então, por quê? Porque você está vendo aqui que ele é maior. Agora, é interessante observar o seguinte, ele diz assim, que conceito usar para resolver o problema? Então, você pode estar fazendo desenho, né? Que eu acho interessante, né? Se eu mostrar. E existe aqui uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem, isso aqui seria a resposta, né? Mas quando você tem frações com o mesmo numerador, olha, 1/3 e 1/4, então você pegou, dividiu em 3 e aqui você dividiu em 4. Então, quanto o menor denominador, aqui ó, 3, o menor denominador faz com que a fração seja maior. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, se você for comparar, 1/3 é maior que 1/4. Então, aqui, ó, você sabe, o 3, o denominador, ele é menor que 4. O 3 é menor que 4, mas no denominador, aqui, quando ele é menor, faz com que a fração, que é isso aqui, seja maior que 1/4. Então, 1/3 é maior que 1/4. Quer dizer, você comeu 1/3 de bolo, você comeu mais do que essa pessoa que comeu 1/4 de bolo. Bom, gente, está aí, a gente resolveu essas 12 questões da folha de exercício. Um bom estudo para vocês e boa prova na semana que vem. Até mais.